Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Além de todos os sintomas que a gente já conhece sobre o Covid-19, como perda de olfato, paladar, febre, dores no corpo, coriza, tosse, algumas pessoas que têm Covid, que foram diagnosticadas, acabaram relatando também sintomas de ansiedade. Algumas chegam a ter crises de ansiedade, não só pacientes com Covid que estão em casa em isolamento, mas também aquela pessoa que está cumprindo a quarentena. Sobre esse assunto eu vou conversar com a psicóloga aqui da Beneficência Portuguesa, que vai falar sobre as crises de ansiedade, os sintomas e também um pouquinho de depressão que está gerando nas pessoas em meio a essa pandemia. Ainda tem hoje uma ação de humanização. Dessa vez, pacientes com Covid que estão internados na UTI vão poder receber mensagens de um ente querido, de um familiar, através de uma videomensagem. Quem vai falar isso pra gente é o Dr. Sandro, que é o chefe da UTI aqui da Beneficência Portuguesa. E para encerrar, vamos falar de coisa boa, uma dica bem gostosa, e você fica com uma dica do chefe aqui da Beneficência Portuguesa. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Oi, hoje eu abro o programa da Beneficência Portuguesa falando sobre medo. Mas não é um medo de você ser assaltada, um medo de você perder um ente querido. É um medo fora do normal. Pacientes que tiveram Covid relatam um medo, uma crise de pânico totalmente fora do normal que elas estão acostumadas. Ter medo faz parte da nossa vida, a gente ter medo de um inseto, a gente ter medo de perder uma pessoa querida, mas até onde esse medo ele deixa de ser normal, ele deixa de ser saudável e começa a te causar alguns problemas. Eu vou conversar com ela, que é psicóloga aqui do RH, Aline Ferreira. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Aline, a gente sabe que as pessoas estão completamente abaladas emocionalmente já, nós já passamos de 2 meses de pandemia, de isolamento, então assim, as pessoas estão com medo porque não sabem se vão continuar no emprego, se vai ter o que comer, tudo isso. Também tem aquelas pessoas que têm medo de pegar o vírus, mas a gente conversando com algumas pessoas que tiveram acesso, que tiveram contaminadas pelo Covid, um medo completamente fora do normal. Que medo é esse, Aline? Esse é um medo que está surgindo aí para todas as pessoas, porque hoje em dia tudo que se fala sobre a Covid é sempre sobre a doença, né? Nunca se fala sobre quem está com esse problema. Então aí é um medo de assim, eu tenho todas as informações do que essa doença causa, de como ela funciona, se eu tenho que ter febre, se eu posso ter só um sintoma isolado ou não. Isso está na minha cabeça o tempo todo. A partir do momento que eu estou com essa doença, e agora? Né? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? O que isso vai acontecer comigo? Eu estou no grupo de risco? Eu não estou? Eu corro risco por um outro problema? Então, é um medo, na verdade, é a sensação de desespero que a pessoa sente. Porque ao mesmo tempo que ela tem todas as informações que ela precisa, ela não tem. Porque ela está ali como se estivesse numa via onde tem 2 mãos para ela decidir para onde vai. Então, eu acho que se torna importante a gente falar sobre o indivíduo, esquecer um pouco da doença, do que ela faz, de como acontece e olhar para essa pessoa. Né? A pessoa, ela já tem, como você citou, algumas crenças, alguns medos que são normais e naturais. Não que esse não seja normal, é que esse toma uma proporção muito maior. Então, ela tem medo de ser contaminada. Quando ela recebe, ela começa a sentir os sintomas, ela começa a ter aquilo, ela tem o medo de para onde eu vou? Vou para o hospital? Se eu não tiver nada? Aí eu vou estar num ambiente que é possível que tenha alguma coisa para me contaminar. E se o resultado é positivo? O que eu vou fazer com relação a isso? E aí não ficam só esses medos, porque a partir do momento que ela recebe um resultado positivo, entram outros questionamentos. Por exemplo, tive contato com outras pessoas? Será que eu passei isso para outras pessoas? Será que eu vou passar? O que eu preciso fazer? Um remédio resolve? E se eu precisar ficar internado? Aí vem aquela coisa toda das informações que estão chegando ao tempo todo. Não tem leito de UTI, não tem respirador para todo mundo, vai chegar uma hora em que vai ter que ficar escolhendo, né? Que são as coisas que a gente vai ouvindo, que nem sempre são 100% verdade, mas que nesse momento vai fazer com que seja. Para aquela pessoa, se ela piorar, ela não tem para onde correr. Então, essas pessoas começam a ficar com isso o tempo todo na cabeça
E aí, em algum momento, ela vai ter que fazer um isolamento social, onde talvez ela more sozinha ou ela tenha contato com uma pessoa ou outra. Aí imagina, você tá com todos esses medos, você se vê sozinho dentro de uma casa, você não poder sair na rua, você não poder conversar com um amigo cara a cara, seu familiar, por mais que tente mostrar para você que está tudo bem, aquele que vai lá todos os dias, com toda certeza ele vai estar com uma luva, ele vai estar com uma máscara, ele vai estar com um álcool gel o tempo todo passando, e aí a sensação que você vai ter é que você está ocasionando aquilo para aquela pessoa. Você nem sabe se passou ou não, você nem sabe se a pessoa contraiu ou não, mas você vai se sentir culpado. Né? E se essa pessoa tiver alguém que está no grupo de risco? Imagina a cabeça dele pensando que ele pode passar uma doença que para aquela pessoa pode vir a ser letal. E se essa pessoa vem a óbito? Qual é a culpa que vai ficar para ele, né? Então são muitos questionamentos que acabam vindo aí no pensamento das pessoas, fazendo com que um transtorno muito conhecido apareça, né? Que é a ansiedade, que pode vir a virar um transtorno de pânico também. O que é basicamente essa ansiedade? A ansiedade é aquilo que foge do meu controle, né? E nesse cenário que nós estamos, está tudo meio que fugindo, a gente não sabe o que vai ser no dia de amanhã, então a gente fica sempre preocupado. E aí, mediante a tantos medos e a tantas incertezas que a gente está inserido, começam a ter as crises, alguma situação pode virar um gatilho para a crise acontecer e pode gerar aí um problema muito maior, somatizado também aos sintomas que ela está sentindo, porque ela está com uma doença física, mas com essa questão da parte psicológica também, que a gente não pode dizer que essa doença, ela não abala somente o físico, ela abala o emocional, se você está com ela, e se você não está, você também está abalado psicologicamente, porque, como eu disse, é tudo uma incerteza. Então, ela é uma doença de hoje, que está acontecendo hoje, e nós precisamos começar a tratar esses indivíduos, nós precisamos começar a dar importância para eles entenderem que está na mão deles, sim, ajudar a não disseminar, e entender que eles são importantes e que está todo mundo ali. Né? Então, é um medo que está assombrando, mas que a gente pode tentar fazer com que se torne um pouco mais brando, mais tranquilo. Agora, Aline, aquela pessoa que ela, de repente, ela apresentou um sintoma, foi no médico ou, de repente, ligou para algum médico da família, conhecido, e o médico chega para ela e fala assim, olha, você está com sintoma de Covid. Então, espera, fica de olho, que é o que o médico vai falar. Ele vai te passar um medicamento e vai falar. Como é que essa pessoa, em casa, ela consegue perceber que aquilo que ela está sentindo não é um sintoma do Covid, e sim uma crise de ansiedade? De repente, um ataque cardíaco, achando que a pessoa pensa que vai morrer, que vai desmaiar. Como é que ela consegue decifrar isso e falar, não, isso não é do Covid, isso é minha ansiedade? É um pouco complicado, porque uma coisa a gente não consegue dissociar da outra, né? O que tem que ser observado? Os sintomas do Covid, eles já estão praticamente rotulados, né? Febre, tosse seca, como se fosse um resfriado com uma intensificação maior, perda de olfato, cansaço, muita coisa. Então, assim, esses são sintomas que não necessariamente aparecem numa crise de ansiedade. O que dá na crise de ansiedade? Mas uma falta de ar pode dar numa crise de ansiedade? O que difere, né? A crise de ansiedade é como se você começasse a sentir um certo desespero de um medo, alguma coisa do tipo. Você pode ficar com falta de ar, você pode ter tremores, a mão começa a suar, sensação de pressão caindo, pode escurecer as vistas, porque você está tendo reações, os seus hormônios eles estão em movimento. Então, assim, são sintomas diferentes. Agora, se eu estou sentindo um dos sintomas do corona, e o médico simplesmente fala, observa, você já está abrindo a porta para você sentir tudo e mais um pouco, porque você vai sentir o que é do corona, o que é da ansiedade, o que é de medo, o que você imagina que está sentindo. Então, assim, para diferenciar, observar certinho quais são as recomendações, quais são os sintomas que já estão ali para o Covid. E qualquer coisa que não seja isso, muito provavelmente pode ser uma crise, ela não precisa vir com todos esses sintomas que eu listei aqui, ela pode ser só
com a falta de ar, ou com um tremor. Ela pode vir uma vez, aí pode ser que passe 1 ou 2 semanas você não sinta nada, depois ela pode vir um pouco mais intensificada, então tem que ir observando. Quando perceber que está numa crise de ansiedade, porque a gente acaba percebendo porque o sintoma ele dura um pouquinho mais, não é só aquela falta de ar ali, parece que está tudo... você está se sentindo... Normalmente quando você está na crise é até engraçado que a pessoa ela se recolhe, né? Ela não quer ficar à mostra nesse tipo de situação. Então observou isso, o que a gente sugere? Né? A respiração diafragmática, ou seja, você tem que trabalhar como você está respirando, porque você precisa voltar a concentração em uma coisa só. Nesse momento da crise, você não tem concentração em nada, você deixa ser tomado pelo medo, pela angústia, pela insegurança, e aí você não consegue observar. Então, respiração diafragmática é o quê? A respiração que você sente encher o peito, né? Deixa descer até aqui embaixo, sentiu aqui no diafragma, volta a respiração. Aí tem gente que pode achar que é besteira, conta até 100. Por quê? Você está forçando o seu sistema a ter uma regrinha. Perdeu as contas no meio dessa contagem? Inicia novamente. Passa um pouquinho de água gelada na nuca, isso vai ajudar. Né? Se você tiver como estar em contato com outras pessoas, converse, peça para que a pessoa fique ali próxima de você, porque você precisa se sentir acolhida naquele momento, você precisa saber que tem alguém perto de você. Se não der para fazer próximo por conta da situação, liga para alguém, faz uma chamada de vídeo para que a pessoa olhe para você, perceba o que está acontecendo e converse. Muitas vezes você precisa ter alguém falando só para que você se acalme. Então, junte todas essas questões e vai fazendo com que você vai perceber que a respiração ela vai voltar ao normal, que a insegurança ela vai começar a diminuir porque você está em contato com outra pessoa, que os sintomas da crise de ansiedade também vão ficar numa constante menor. E uma outra opção que a gente tem hoje são as terapias online. Então hoje nós temos vários locais que estão com psicólogos até de maneira gratuita oferecendo ajuda nesse momento. Então é uma ferramenta que também vai auxiliar, porque esse psicólogo ele vai orientar você a fazer essas técnicas que a gente está falando aqui, para que você também se sinta aí acolhido por um profissional. Então, acho que o caminho seria esse. Isso pode vir a se tornar uma síndrome do pânico depois? Pode. Ainda a gente não tem como mensurar, tá, a crise, mas todo trauma, toda crise que acontece dessa maneira, como foi, né, a pandemia, né, como está sendo, ela vai gerar alguma consequência posteriormente. Então, ela pode ficar com um medo específico de um lugar, ela pode ter medo de se contaminar com tudo, ela pode passar a ter inúmeros comportamentos que ela não tinha. Pode desenvolver até um toque mais pra frente. Pode, com certeza. O que a gente entende que vai ocasionar muito daqui para frente é o agravamento aí, né, da questão da ansiedade, da depressão e do estresse pós-traumático. Então, essa doença hoje, como eu estava falando, ela é desse momento atual, é nova, as coisas estão acontecendo, mas ela vai deixar consequências. Então, quando acabar, né, aí nós vamos ter que tratar única e exclusivamente o indivíduo, porque esse indivíduo ele vai ficar com algumas sequelas disso que passou, né? É fácil de entender isso, o profissional da saúde. O profissional da saúde ele está na linha de frente desse momento, né? Então ele tem os medos enquanto pessoa, mas ele tem uma condição enquanto profissional que ele precisa ajudar o próximo e fazer o máximo que ele pode fazer, né? E para isso, às vezes, ele tem que passar por muitas barreiras dele próprio para conseguir estar ali, porque, como a gente sabe, ninguém está no mundo sozinho. Então, tem pessoas que ficam em casa, tem filhos, tem pessoas que às vezes estão tendo que ficar em hotéis porque não pode estar em contato com os seus familiares, né? Como que fica isso para essa pessoa? Porque não dá para a gente ser frio e dizer que as 12 horas de plantão dessa pessoa aqui, ela esquece de todo mundo e ela vai e faz o trabalho dela. E quando ela vai para casa, será que ela pode ver o filho? Será que ela não pode? Será que as pessoas ela está se sentindo acolhida ou ela está com medo por trabalhar na saúde? Porque a gente sabe que a população às vezes não entende o que está acontecendo, né? Então, são coisas que vão deixando todo mundo muito angustiado. Então, esses probleminhas que a gente está tendo que passar por cima,
porque não dá tempo nesse momento de analisar isso, porque se eu parar para analisar essa pessoa nessa situação, outras vão ficar com problemas maiores, porque a gente está lidando com uma pandemia que é física, eu preciso resolver o agora, né? Então essas pequenas coisinhas que estão sendo passadas por cima, elas vão vir à tona em algum momento. Então a gente vai ter que estar muito bem preparado, não só o hospital, acho que como todas as pessoas, para lidar com essas sequelas, elas vão ficar, né? Você pode fazer um levantamento aí de crises que tiveram anteriormente e você vai perceber que todas gerou uma consequência. E uma coisa que acho que chama atenção também, que a gente vê às vezes no dia a dia, por exemplo, uma pessoa tem uma tossinha qualquer, ela já sai de perto que você está com Covid, ou seja, a impressão que dá também que aquela pessoa que se contaminou com Covid, a partir do momento que ela se expõe, olha, eu me contaminei, ou eu desci, ou somente em prédios, no elevador, a gente volta no passado, lá, alguns anos atrás, quando começou o HIV, que, nossa, paciente com HIV soro positivo não pode chegar perto, que você vai. Então, assim, também fica um certo preconceito de que, não posso pegar um elevador que uma pessoa com Covid entrou, enfim, e não é assim, né? Acho que todo mundo tem que aprender e se adaptar a isso, que tudo que está acontecendo. Com certeza. É uma doença que é transmissível, a gente sabe, não dá para negar, mas não é de simplesmente olhar para a pessoa, pronto, eu estou com essa doença. Tem toda uma situação para estar sendo até contaminada. Até porque se contamina às vezes de pessoas que não têm sintoma nenhum e estão Exatamente, é também uma outra insegurança, porque assim, o Covid tem sintomas, mas também não tem. Então a pessoa também está nessa situação. Mas isso é muito, muito forte que você está falando. Eu te digo porque a minha avó mesmo, ela fala assim, eu vou na casa da minha filha às vezes e estava tudo bem, mas vou só olhar. Agora o porteiro falou para mim que tem uma pessoa que tem Covid lá, eu que não vou mais lá. Ela já era grupo de risco, entende? Então, assim, qual a diferença de ter uma pessoa lá ou não? Então, cria-se muito esses estigmas, né? De que, se tem alguém ali, eu não posso ficar perto. Não é bem por aí. Eu acho que cabe todo mundo fazer aquilo que está à nossa mão. Então, assim, o que eu posso fazer para estar perto da pessoa que tem essa doença e ajudá-la e não me contaminar? Então, é fazendo o uso da máscara, é fazendo o uso da luva em algumas situações, é mantendo o meu isolamento, mas é uma pessoa como qualquer outra, ela precisa também desse contato. Então, assim, é importante que a gente tire essa imagem, né? E uma vez que a pessoa pegou, fez todo o tratamento, fez o exame, tá tudo bem, eu não preciso... Não precisa ter medo dela. Exatamente, mais, né? Eu não preciso mais ter medo daquela pessoa, eu não preciso ficar com o pé atrás, como as pessoas dizem. Não, é uma doença como, por exemplo, catapora. Foi uma doença que teve toda essa questão também, descobriu a vacina, todo mundo convive muito bem com ela. Quem tomou a vacina, pode ser que amanhã depois tenha novamente contato com essa doença? Pode, mas a gente percebe que ela vem de uma maneira mais fraca, porque já se existe. Então, assim, vai chegar um momento que essa vacina ela vai existir, que vai ter um remédio específico para aquilo e vai se tornar como as demais doenças. Só que hoje a gente não tem, mas não é porque não tem que eu não tenho que conviver com as pessoas que estão doentes, até porque essas pessoas têm família, essas pessoas convivem com pessoas, elas têm um contato social que não tem como tirar e eliminar porque ela ficou doente por isso. Então tem que tirar um pouco essa imagem de, não, a pessoa vai ficar rotulada como teve ou está tendo. Não. E às vezes a gente percebe, até nas pessoas que já tiveram, que esse próprio rótulo vem delas, sem nem perceber. Né? Não, porque eu tá tudo bem, eu não estou sentindo mais nada. Tudo bem, não tem por que ficar justificando nada. Teve, ficou boa, que ótimo, e vamos seguir em frente. Né? Então, é algo que precisa, sim, conscientização das pessoas de entender que é uma doença, sim, mas que dá pra gente levar adiante. As pessoas que são infectadas ou não, elas não ficam eternamente com essa doença, né? Aline, obrigada mais uma vez aqui. Eu queria então que você deixasse seu recado para aquela pessoa que de repente apresentou os primeiros sintomas, já está lá nos seus primeiros dias e o médico pediu, olha, fica de olho, mas assim, deixa um recado então para essa pessoa que ela recebeu, né, o diagnóstico de, olha, você a partir de agora é suspeita até fazer o exame e que ela não deixe que o medo vai surgir, mas que ela consiga passar por isso de uma forma mais tranquila. Eu acho que é importante que a gente tenha calma, né? A partir do momento que você receber esse diagnóstico, se concentra
nesse primeiro momento, busca a informação correta, então converse com o médico, observe aquilo que ele vai colocar como orientação, procura fazer direitinho aquilo que o médico está passando, observe os sintomas, vê se não tem uma piora, se tiver, não tenha medo de ir para o hospital, né? O hospital é o local que está preparado, esperando você para que você se recupere, caso seja necessário, e faça as recomendações. Todo mundo fica um pouco com medo nesse momento, mas é um momento onde as pessoas estão para ser acolhidas. Estar com essa doença não significa estar passando por uma situação que não tem solução. A gente sabe que existem casos e casos, cada caso tem que ser observado individualmente, mas se vocês observarem aí, que a grande massa de informação é só do ruim, né? Mas existem muitas pessoas que estão sendo curadas dessa doença, inclusive os idosos, inúmeros hospitais postando recuperações de pessoas com mais de 60, 70, 80 anos que estão saindo bem dessa situação. Então, assim, acredite, eu acho que agora vale as recomendações que a gente recebe do Ministério da Saúde, vale a crença de cada um e tenha muita calma, confiança nas pessoas, confiança em si mesmo, que tudo vai passar e vai chegar um momento da gente viver como a gente vivia antes, né? Só que agora com um pouquinho mais de valorização para as pessoas que estão do nosso lado. Vai ficar tudo bem. Uma das formas de amenizar aqueles pacientes que estão, principalmente aqui na UTI, que estão com Covid e que não podem receber visitas, agora a gente vai ter um esquema aqui dentro da Beneficência como forma de amenizar, que é a videochamada. Quem vai falar sobre isso é o Dr. Sandro da Inês, que é da UTI. Lembrando que nós dois estamos sem máscaras, porque nós estamos mantendo o distanciamento de 2 metros. Doutor, agora os pacientes que estão na UTI, que têm condições de receber uma ligação, está sendo feita uma videochamada entre o paciente e o familiar. Eu queria que você explicasse. Então, essa ideia surgiu por alguns plantonistas da UTI, a doutora Cíntia, a doutora Fleury, eu também e a doutora Renata, né? Pela dificuldade em comunicação que tinha com os familiares nessa época, porque eles não podem vir ao hospital para fazer visita para o seu familiar. Então, o que foi conversado com a gente? Foi solicitação desses profissionais, principalmente, que atuam mais no dia a dia com o paciente, né? Eles falaram, será que não daria para a gente fazer alguma forma de comunicação com o familiar, para o familiar ver o paciente, falar com ele? Aí nós fizemos essa discussão e chegamos à conclusão que seria uma boa ideia. Aí se estabeleceu uma forma de contato, que é uma interação do paciente com o médico, com o familiar, via videochamada, né? Com um tablet que o hospital disponibilizou para a UTI. E não são todos os pacientes que têm condição de fazer isso. A gente pega aquele que tem condição de interagir. Aquele paciente mais grave, que está entubado, que está sem condições, não é selecionado para esse tipo de comunicação, entendeu? E a gente começou a fazer isso, tem dado um bom resultado, assim, e os familiares e os próprios pacientes estão se sentindo mais seguros até. E como é que está sendo essa reação dos pacientes na hora de receber? Eles estão na UTI, não é fácil ficar numa UTI e ali porque acaba se sentindo sozinho. Então você está ali, você só tem os seus profissionais que cuidam de você. Mas como é que está sendo a reação deles ao receber uma chamada de um parente, de um familiar e conseguir ver, olhar, né, através das videochamadas, um poder olhar para o outro e conversar, doutor? Então, como eu estava falando, isso aí dá uma sensação de segurança maior para eles, né? Sente mais acolhido, sente que mesmo à distância tem alguém próximo, né? Isso faz bem também, né? Faz muito bem para eles. Eles estão se sentindo mais felizes até. Eu acredito que isso até ajuda na recuperação deles. E os pacientes que não podem receber visita, como é que está sendo feita essa parte de estar passando o boletim médico para o familiar? Porque eles também não podem vir aqui, né? Como nesses casos eles não podem fazer visita na UTI e não é recomendado eles frequentarem o hospital para preservar até a saúde deles, a gente está passando informações via telefone. A gente pega um telefone de 1 ou 2 responsáveis pelo paciente
E dia a dia é feito ligação para esses familiares já cadastrados, né? E passado todas as informações, tirado dúvidas, todas essas coisas assim. Doutor, obrigada mais uma vez por atender aqui o Beneficência na TV. E o senhor que está naquele dia a dia com pacientes de Covid, o senhor já viu, acho que tudo quanto são dos mais diversos casos em UTI, mas como é que está sendo esse momento agora de estar lidando com pacientes de Covid, onde a gente está vivendo uma pandemia? Como é que fica ali o médico tendo que ver esses pacientes? Então, é bem estressante assim para a equipe inteira, sabe? Para a enfermagem, para a limpeza, para a fisioterapia, para os médicos, para todo mundo que está envolvido nesse tratamento. É bem estressante, porque todo mundo tem medo de contrair a doença, levar para os familiares em casa, né? E alguns estão se distanciando de familiares, não estão indo para casa, estão se isolando em alguns outros lugares. Você vê uma tristeza grande neles de ter que estar afastado da família, tudo, mas também a alegria de estar ajudando as pessoas. Que recado que o senhor deixa para aquela pessoa que está em casa, que está com um familiar na UTI? Então, se cuide, tem esperança que a pessoa que está aqui vai melhorar. Claro que nem sempre vai acontecer isso, mas a nossa esperança é sempre essa, é que as pessoas se recuperem. A gente está tendo uma recuperação bem boa, um número de recuperados bem grande, né? Mas infelizmente tem casos que não tem o que fazer. Qualquer sinal de início de sintoma que suspeite de coronavírus, procure atendimento, se oriente e tenta se isolar de todo mundo que tiver à sua volta para não passar para outras pessoas. Tá aí mais uma ação da humanização, uma humanização que não para aqui na Beneficência Portuguesa, e a gente espera que todos esses pacientes que estão na UTI em breve possam estar com a sua família em suas casas. E agora chegou aquele momento bem gostoso para você ir para a cozinha e preparar uma delícia. É a dica do chefe. Oi, Cris, tudo bom? A nossa dica de hoje é para um chá da tarde, nesse período dessa pandemia, as pessoas ficam em casa, dá mais fome, então nós vamos gastar menos caloria, mas comer mais, né? Nós vamos dar uma dica de um bolo de fubá com canela. É um bolo simples, mas é muito saboroso e com chá fica muito bom. Vamos precisar de 6 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de fubá, 1 xícara e meia de margarina, 1 xícara de leite de coco, 1 xícara de leite de vaca, meia xícara de coco ralado e uma pitada de canela e 2 colheres de fermento em pó químico. Seguindo o passo a passo, nós vamos quebrar os ovos, colocar na batedeira, bater esses ovos com o açúcar, acrescentar a margarina até ficar aquele creme fofo, né? Retiramos da batedeira. Podemos misturar o fubá com a farinha de trigo e vamos alternando farinha de trigo com fubá, leite e leite de coco. Farinha de trigo com fubá, leite e leite de coco, seguindo essa sequência. Depois acrescentamos o coco ralado e por último uma pitada de canela e por último o fermento. Assamos por aproximadamente 45 minutos em forno moderado. Esse moderado é uma temperatura de mais ou menos 180 graus. Desenformamos depois de 1 hora, 40 minutos, até que só desenformamos quando ele estiver frio, para não quebrar o bolo, e decoramos com canela e açúcar. E se você quiser, maçãs carameladas ou caramelizadas, como você preferir chamar. Até a próxima dica. Aí, você acompanhou a dica do nosso chefe aqui, do seu Zé, aqui da Beneficência Portuguesa, é uma delícia. Olha, eu experimentei e posso dizer, corre para a cozinha e prepara porque é muito gostoso. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, quer rever essa ou outras matérias, até mesmo as dicas do nosso chefe aqui da Benê, é só clicar, o link está aparecendo no seu vídeo, entra lá e você pode acompanhar não só o programa de hoje, como os outros programas. Na próxima semana eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá!
Beneficência na TV.